seguir vidas. Vamos para mais uma live muito importante para nós com a lindíssima doutora Juliana. Vai contribuir mais uma vez conosco. Vamos entrando para a live. Tratamento das varizes após a trombose, tá bom? A doutora já chamou aqui. Olá, e aí, tudo bem? Tudo bem? E aí? E aí, mais uma live para você contribuir com a gente. Mais uma, né? Aquela outra fez sucesso, vou até pôr um filtrinho aqui que eu tô com uma cara péssima de um dia de... Correria hoje? Muita correria, mas deu tudo certo, tô aqui. Então tá bom, eu vou colocar o foninho que eu tinha esquecido. Fica o som. Aí. Então, pessoal, olha, pode ir entrando para a nossa live. Essa live foi esperada porque a gente eu fiz a pergunta para o pessoal e aí todo momento outro tema ganhava e esse nunca chegava e o povo ficava desesperado. Eu imagino que deve ter muita gente querendo saber. É um tema bastante controverso, que muda muito de conduta, né, de um vascular para outro, mas tem algumas coisas que são já bem fundamentadas em relação a isso, né? Uhum. Então tem muita dúvida, com certeza tem muita dúvida, né? Porque tudo que gera discussão no meio médico, no meio leigo é pior ainda, né? Nossa Senhora! Se a gente não sabe direito... É verdade. Doutora, ó, como tem vários tipos, né, de varizes, e aí seria interessante, a gente não teve, assim, muitas perguntas específicas, né, mas é o tipo de tratamento que existe hoje e tal, mas antes da gente falar do tratamento especificamente, seria bom diferenciar, né, os vários tipos que tem, né, e para explicar, né? E depois comentar um pouquinho com relação a isso no nosso caso, das pessoas que já tiveram trombose. Como você deu uma aula para a gente da outra vez sobre as veias, todo mundo ficou muito encantado, eu fiquei radiante. Vou ficar super feliz se você falar aí livremente, tá bom? Tá, joia. Então, bom... varizes é o que eu mais faço, acho que é o grande, a doença que é mais comum, né, para o cirurgião vascular tratar, e eu que particularmente me especializei em tratar, na parte de flebologia, em tratar as varizes, até no doutorado, tudo isso nessa linha, então é um grande prazer para falar para mim disso, para vocês, e em linhas gerais, varizes é uma doença que acomete grande parte da população. Cerca de 30% da população tem algum grau de varizes nas pernas. Então, é hiper comum, 1/3 das pessoas é muita gente com problema de varizes. A maior parte dessas pessoas com problemas iniciais, uma parte delas com problemas já, né, mais visíveis, com sintomas, e uma pequena parte com complicações. A maior parte das pessoas que têm varizes, a principal causa de varizes não é a trombose. É o que a gente chama de varizes primárias, que é a consequente de uma alteração genética que a pessoa tem, então uma tendência genética que ela herdou do pai, da mãe, uma alteração na parede das veias, né, do colágeno e outras proteínas da parede das veias, que faz com que essa parede seja um pouco mais fraca. E com isso, as veias, ao longo do tempo, elas se dilatem e com isso
as válvulas, que são estruturas que tem dentro dessas veias, que impedem que o sangue volte para o pé. Primeira coisa, na verdade, antes de falar de varizes, a primeira coisa que precisa ficar claro é a diferença entre artéria e veia, que muita gente confunde. A artéria é um vaso que leva o sangue do coração para um determinado órgão. Então, tudo que sai e vai é artéria. Tudo que volta para o coração é veia. Então, todos os vasos que estão chegando, estão indo em direção ao coração, voltando, são veias. Veia então, volta, já tem uma regra mnemônica aí, ó, do V. Veia volta, é isso mesmo. Veia dá volta. Então, então toda vez que a gente fala veia, a gente está falando de um vaso que está voltando, que o sangue está voltando. E nas pernas isso é especialmente complicado, porque você imagina só, o vaso ele tem que, o sangue ele tem que voltar contra a lei da gravidade, né? Contra a ação da força da gravidade que está puxando ele para baixo. E quando ele chega, né? Quando ele chega lá pelas artérias, ele está recebendo pressão, a força que o coração imprime sobre ele. Então, na artéria, o sangue está com força, com pressão. Só que daí ele vai passar pelos vasos pequenininhos, pelos pequenos capilares, para poder ter a troca entre o sangue e as células. As células receberem o oxigênio, o alimento, e mandarem para o sangue aquilo que elas não querem mais. E a passagem do sangue por esses pequenos capilares gera atrito, diminui a velocidade e a pressão com que o sangue está passando. Então, quando o sangue chega no final dos capilares e vai cair na veia para voltar para o coração, ele já perdeu muito dessa pressão que o coração colocou. Ele praticamente está sem força. Imagina na perna, um sangue que já está sem força, tem que subir um montão para chegar no coração. Imagina, eu tenho 1,73 m, até o meu coração tem 1,5 m, mais ou menos, do dedão do meu pé. Então, é muito que o sangue tem que subir para chegar lá no meu coração. Então, não é fácil. Para que esse sangue consiga voltar para o coração, tem vários mecanismos que são importantes. Um deles é dentro da veia, que são essas válvulas. Essas válvulas, tem gente que acha que são válvulas que se movimentam, que se mexem. Elas não fazem nada, elas não são animadas. Elas só são portas. São portas que impedem o refluxo, o retorno do sangue. Então, o sangue só consegue ir numa direção, em direção ao coração, subir. Se ele quer descer, e ele sempre vai descer, porque ele é sempre puxado pela gravidade, ele bate nessa porta e essa porta fecha e não deixa ele passar. Então, devagarzinho, o sangue vai sendo empurrado e subindo. Quem que ajuda isso? A musculatura da panturrilha, a musculatura da perna. Então, conforme a gente anda, movimenta a musculatura, a gente espreme essas veias com a musculatura. E aí, o sangue é ejetado. E ele não volta para o pé porque tem a válvula que segura. Então, como se você espremesse um tubo de ketchup e ejetasse o sangue para frente. Então, esses são os dois principais mecanismos. Tem outros, mas esses são os dois principais. Então, é importante as pessoas saberem que varizes simplesmente é uma veia em que as válvulas não estão funcionando de forma adequada. E por que que isso aconteceu? Por vários motivos. O motivo mais comum é a varize primária, que é o que eu estava falando no início. É a pessoa ter uma tendência, uma fraqueza na parede, na estrutura da parede da veia, que faz com que essa veia se dilate, as válvulas fiquem, as paredes afastadas, da válvula, né? As válvulas da válvula fiquem longe. E aí, esse sangue que só subia, ele começa a descer também para o pé. Então, há uma dificuldade do retorno do sangue. A gente vê isso no ultrassom Doppler. É possível ver isso no ultrassom Doppler. Essa é a causa principal, mas não é a única causa de varizes. Uma outra causa de varizes são causas secundárias. Quer dizer, varizes que aconteceram não porque a pessoa nasceu com uma tendência a ter varizes, mas porque ela adquiriu alguma outra doença que levou ao aparecimento de varizes. A principal causa de varizes secundárias é a trombose. Por que trombose pode dar varizes? A relação de trombose e varizes às vezes fica meio confusa na cabeça das pessoas, porque varizes pode levar a trombose e trombose pode levar a varizes. Então fica aquele negócio do ovo da galinha, sabe? Mas quem que nasceu primeiro? Mas na realidade são duas coisas distintas, dois jeitos distintos do que acontece.
Primeira coisa é uma pessoa que tem varizes e aí ela vai ter uma complicação por diminuição da velocidade do fluxo de sangue e ter uma flebite, uma trombose. Outra coisa é, a pessoa teve uma trombose. Então, a trombose, quando a gente fala em trombose, a gente está sempre falando das veias principais, que são as veias do sistema profundo. Então, nós temos dois conjuntos de veias na nossa perna. Um conjunto que ele é mais interno, que ele está passando por dentro da musculatura, por dentro dos feixes musculares. Esse conjunto é o principal, que carrega 80% do retorno do sangue. Então, o sangue ele vai voltar na maior parte da quantidade do sangue que volta para o coração, volta por essa parte da circulação, que é a circulação profunda. E tem uma outra parte, que é uma outra circulação, que também é venosa, que também são veias que estão voltando para o coração, mas que elas estão mais superficiais, que elas estão entre o músculo e a pele. Na gordurinha que a gente tem entre o músculo e a pele. Gordurinha ou gordurona, depende da pessoa, mas o fato é que elas estão nesse espaço entre o músculo e a pele. Né? Essas são as veias superficiais. Entre as veias superficiais, a mais famosa delas é a veia safena. Que é uma veia superficial, que é da parte que carrega a menor quantidade de sangue, que não é a parte essencial. Qual que é a parte essencial? São as veias profundas, que estão lá dentro da musculatura. Qual que é o problema da trombose venosa profunda? Ela tem esse nome porque ela comete as veias profundas. Então, envolve junto a veia principal. Então, por onde o sangue vai voltar? O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir por algum lugar. Então, ele vai procurar um outro caminho. Qual caminho é esse? É o sistema venoso superficial. Então, a partir do momento que a trombose se instalou, no momento em que a veia fica entupida, né? Formou lá um coágulo, entupiu. Fechou a veia. O sangue imediatamente vai ser desviado para o sistema superficial. Só que lembra que eu falei que o sistema profundo está acostumado a levar 80% do sangue. E o superficial só está acostumado a levar 20% do sangue. Sobrecarrega. Exatamente. Essa sobrecarga, ela gera alterações na parede das veias que podem se tornar perenes. Podem se tornar, pode ficar para sempre essa alteração. Ou, às vezes, quando a trombose recanaliza, quando volta a passar sangue na veia principal, aquela veia volta ao seu funcionamento normal e a varize desaparece. Acontece as duas coisas. Geralmente, uma das coisas que até faz parte do diagnóstico de trombose aguda é você perceber na perna do paciente um entumecimento, né? Um aumento das veias superficiais. Se ela tem uma perna inchada e cheia de veias superficiais, bem engurgitadas, é um indício que possa ter uma trombose. Mas não é necessariamente um sinal que é tão visto, assim, é mais um inchaço que a gente se preocupa na trombose aguda. Enfim, esse é o mecanismo pelo qual a pessoa que tem trombose, ela vai ter uma varize, por essa sobrecarga do sistema superficial. E aí entra a questão do tratamento, que é o tema da nossa live de hoje, né? Quando que dá para tratar e quando que não dá para tratar? Eu não sei se você já teve outros profissionais que você já conversou sobre isso, Thalita. Até você pode me contar aí do que vocês geralmente conversam sobre isso. E aí eu vou te contar qual que é a minha opinião e o que tem na literatura já a respeito disso. O que vocês... O que vocês já comentaram aí, tanto no teu Insta, nos stories, nas lives anteriores? O que vocês já viram? Então, sobre o tema específico de varizes, nós não tratamos assim diretamente. O que eu tenho são opiniões relacionadas à minha situação, né? Que eu tive uma trombose venosa profunda e que essa trombose gerou essas varizes e na circulação, que foi tipo circulação colateral que fala, né? E aí é algo bem visível, né? Eu já mostrei de biquíni como que fica e tal. E na ocasião, quando eu fui buscar alguma alternativa de tratamento, porque eu já tenho stent também, porque além da trombose eu tenho a síndrome de compressão, que é outra causa que pode gerar, né, essa questão da varize. Eu tenho a síndrome de Cockett. Aí, na ocasião, fiz o tratamento e tudo.
Ah, não. Aí eu coloquei os stents para tentar fazer a abertura do fluxo e a gente observar se essas varizes iriam diminuir, né? Mas não aconteceu, né, de diminuir. E aí, quando eu fui pesquisando e conversando com os médicos que me atendem, né, eles explicaram que às vezes que não seria possível a retirada, porque é justamente essas veias, né, que estão assim sobressaltadas, que possibilitaram esse retorno no momento em que o sangue estava no momento da trombose e tudo. E que se, por exemplo, se eu tivesse, vamos supor que, entre aspas, eu retirasse as varizes, fizesse um tratamento qualquer e elas não aparecessem mais. Que numa outra situação, se, por exemplo, eu tivesse uma outra trombose, minha válvula de escape eu já não teria mais, né? Então, mas isso foi... Eu já tenho 10 anos que eu tô na vida de trombose, né? Quando eu busquei isso, eu tinha mais ou menos, foi uns 2, 3 anos logo após ao evento. E naquela ocasião, aquilo lá me incomodava e tudo, e eu aceitei. Falei, olha, eu não vou correr um risco maior, porque fiz um monte de Doppler no abdômen, tudo, e eu optei por conviver. Então, assim, eu acredito, não sei, né, se mudou alguma coisa, mas depois disso eu não busquei mais. O que eu já fiz foi que aí você pode até explicar, naquelas veinhas que chama um nome bem difícil, sabe? Aquelas veinhas... Telangiectasias. Isso, nessas aí, vermelhinhas. Eu já cheguei a fazer tratamento convencional com glicose e tudo, e deu tudo certo. Eu fiz nas duas pernas para dar uma aliviada, porque estava muito, muito, né? E deu tudo certo, correu tudo bem. A gente fez manejo do anticoagulante, assim, tive todas as precauções. E depois eu não voltei a fazer mais, entendeu? Aí já tem um tempo que eu não busco informações sobre isso, entendeu? Certo. Então vamos ver se eu consigo esclarecer sua dúvida e a dúvida de outras pessoas que tiverem aí o mesmo problema ou um problema semelhante. Uhum. Tem uma coisa que a gente precisa saber no paciente que já teve trombose para saber se a gente pode ou não operar as varizes. Isso. É uma única coisa que vai modificar essa conduta. É se o sistema venoso profundo está pérvio. Se o sistema profundo estiver pérvio, se as veias voltaram a passar sangue, se está funcionando, voltou a funcionar, né? Mesmo que esteja insuficiente, né? Não estiver ocluída, não estiver entupida, você pode tratar as varizes. Se estiver entupida, não pode. Porque aí é aquilo que o meu você caso. falou. O único local que o sangue vai ter para passar, para voltar para a circulação principal, vai ser através do sistema superficial. Daí não tem como. Porque se a gente tirar aquelas varizes, vai piorar o problema. A gente vai causar uma insuficiência venosa grave e vai ser um terrível. Isso. Mas, se você fizer um ultrassom Doppler, e avaliar sua veia femoral comum, veia femoral superficial e profunda, veias poplíteas, veias tibiais anteriores, posteriores e fibulares, que são as veias do sistema profundo da perna. Se tiver escrito lá que sua veia está funcionando, que está pérvia, que o sangue está passando lá, mesmo que as válvulas não estiverem funcionando tão bem, mesmo que ficaram sequelas na parede da veia, é possível fazer uma cirurgia de varizes. Isso que te falaram assim, mas se você tiver uma nova trombose, aí você não vai ter outro. Isso eu acho que não é uma coisa interessante da gente pensar, sabe por quê? Porque a parte principal, na verdade, do tratamento de trombose é a gente evitar ter uma nova trombose. Todas as pesquisas que a gente tem hoje em pacientes com tromboses dizem esse respeito. O que a gente pode fazer para esse paciente não ter uma nova trombose? Não ter outra. Então, esse paciente, se ele for um paciente de alto risco, ao invés de deixar uma veia superficial pérvia, eu vou
tratar ele, usar um anticoagulante para que ele não tenha uma nova trombose, em vez de deixar um backup de uma veia superficial insuficiente. Até porque uma veia insuficiente na perna, né, uma veia do sistema superficial insuficiente, principalmente se for veia safena, é um risco para você ter uma nova trombose. Sim, A partir do exatamente. momento que você tem uma veia de grosso calibre, uma veia insuficiente, que a velocidade que o sangue está passando ali não é a mesma que uma veia normal, você tem o maior risco de coagulação desse sangue e formação de uma nova trombose. Se isso estiver acontecendo numa veia que tenha conexão direta com o sistema profundo, como é o caso da veia safena, pode te levar a ter uma nova trombose por causa da varize. Exatamente. Então, eu não concordo com essa conduta, né? Ao meu ver, eu não deixaria um paciente com varizes nas pernas pensando que essa varize vai ser um backup. Se o sistema venoso profundo dele estiver pérvio. Se estiver ocluído, aí é outra história. Que é o meu caso. O que acontece? Tem gente que é isso que a gente está falando de pérvio e ocluído. Quando acontece a trombose, todo mundo vai entupir a veia, porque a trombose, o diagnóstico de trombose é isso, é formar um coágulo que entope a veia. Mas a gente tem no nosso organismo dois sistemas que estão em equilíbrio, que é o sistema de coagulação do sangue, que faz coágulos, então está o tempo inteiro produzindo novos coágulos, isso em todo mundo, não só em quem tem trombose. O tempo todo a gente está produzindo coágulos. E a gente tem um sistema que chama fibrinolítico, que é um sistema que faz a quebra desse coágulo, né? Que dissolve esse coágulo. O tempo inteiro coágulos estão sendo formados e estão sendo destruídos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende das condições. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer um monte de cortes, tudo. Eu vou precisar aumentar a atividade do sistema de coagulação. E, necessariamente, o sistema fibrinolítico, uma hora, vai aumentar também para que haja esse equilíbrio. E um desequilíbrio nesse sistema é o que a gente chama de trombofilia. Então, a pessoa tem trombofilia, o que é isso? Ela tem ou uma alteração no sistema de coagulação ou uma alteração no sistema fibrinolítico, de forma que essa balança fique desbalanceada. E aí ela vai formar um coágulo que não vai ser dissolvido de forma adequada. De qualquer forma, tendo ou não trombofilia, tendo ou não coxa, independente da causa da trombose, o coágulo se formou e o sistema fibrinolítico ele vai atuar nesse coágulo para dissolver esse coágulo. Em todas as pessoas. Em umas pessoas isso vai acontecer com uma eficiência melhor na maior parte dos casos. A maior parte dos casos de trombose venosa profunda recanalizam. A veia volta a funcionar ao longo do tempo. Isso pode demorar anos para acontecer, dependendo do tamanho do coágulo. Pode ser que demore anos para o sistema fibrinolítico ir lá e dissolver esse coágulo. Mas pode acontecer. Pode acontecer dessa recanalização, né, desse coágulo ser dissolvido parcialmente. São essas pessoas que a gente tem dúvida hoje se a gente pode tratar ou não. Né? Se a gente pode tirar as varizes dessa pessoa ou não. Porque a gente ainda não tem nenhuma forma de medir isso de forma objetiva no ultrassom. É uma medida muito subjetiva. Por exemplo, a suboclusão, ou seja, a recanalização parcial, ela pode ser de 1% de recanalização a 99%. E tem muita diferença entre 1%, 10%, 20%, 50% e 100%. 100 não, né? 99%. Então, essa recanalização parcial ainda falta se definir melhor quais são os pacientes que talvez estejam recanalizados o bastante para você poder tratar. Em princípio, hoje, o que existe fundamentado, recanalização parcial e oclusão, a gente não opera as varizes. Recanalização total, a gente opera, mesmo que tenha insuficiência. Então, isso é muito simples de ver. No ultrassom Doppler é possível ver. Se eu tenho uma veia pérvia e ela tem uma recanalização total daquela área que teve trombose, então já esteve ocluído, mas o sistema fibrinolítico foi lá e dissolveu esse coágulo ao longo do tempo, então você pode operar as varizes. Independente não só operar, né? Porque a gente fala de operar, mas hoje a gente tem várias técnicas que não são cirúrgicas, que podem ser realizadas também. Mas todas as técnicas de tratamento de varizes que existem são técnicas ablativas. Quer dizer, a gente tira a varize, ou a gente queima a varize, ou a gente destrói essa varize de algum jeito.
Então, a regra vai valer para tudo. Para espuma, para laser, para escleroterapia convencional. Sempre a gente vai tratar o sistema venoso superficial em caso do sistema venoso profundo estiver pérvio. Se não estiver pérvio, não é seguro tratar o sistema venoso superficial. E a dúvida é essa que eu te falei. E quem tem a recanalização parcial? Não sabemos. Não tem dados na literatura, não tem estudos que tenham sido feitos com essas pessoas para determinar quem que pode e quem que não pode. Então, na dúvida, a gente não trata. Então, o que eu sugiro que as pessoas façam, né? É que façam exames de ultrassom Doppler em locais bons, com bons profissionais, porque esse exame ele é muito dependente da pessoa que faz, muito mais do que da máquina. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu fui no laboratório X, que é muito bom, que tem a melhor máquina de ultrassom. Mas a máquina é o médico que faz. Muita gente não sabe, mas esse exame ele é feito por médicos exclusivamente. Ele é feito ou pelo médico radiologista ou para o médico cirurgião vascular que tem a especialização em ultrassom Doppler. Eu, particularmente, gosto de fazer os meus próprios exames, porque eu confio em mim, no meu olho, no que eu tô vendo. No outro cara que eu não conheço, é mais difícil para confiar. Nem todos os ultrassons a pessoa documenta com as fotos de forma adequada, né? Então, fica lauda certinho, né? O laudo é aquela coisa, né? Aceita tudo. Então, eu gosto de ver as fotos. Só que a foto também é um problema no ultrassom. Diferente de uma chapa do pulmão, que você vai lá, pumba, tira uma foto e qualquer um pode olhar aquilo e interpretar. As fotos que vem no seu ultrassom Doppler, elas são print screen da tela. O cara foi lá e deu um print screen da tela do ultrassom. Então, se ele viu, achou interessante, ele deu print screen. Se ele passou batido, ele não viu, não deu print screen, não te mostrou. Então, é diferente de uma tomografia, é diferente de um raio-x, que aí a máquina importa, porque a máquina faz isso automaticamente. As imagens são automáticas, independente do médico. No ultrassom, não. Qualquer tipo de ultrassom, é o médico operador que vai determinar que foto que ele vai colocar, que imagem. Então, se a pessoa é mais cuidadosa, mais detalhista, ela vai fazer uma documentação melhor, você vai conseguir ter uma análise melhor. Um ultrassom feito de uma forma inadequada, ele vai dificultar essa avaliação. Por isso que eu, particularmente... O recurso humano é sempre fundamental, a qualidade do recurso humano. Para mim, assim, o equipamento que eu tenho no meu consultório que mais valeu a pena comprar, se eu dissesse assim para um residente saindo hoje da residência de cirurgia vascular, então assim, doutora, que equipamento que eu compro primeiro para o meu consultório? Eu vou falar ultrassom. Porque o ultrassom, ele te tira dos perrengues, né? Você tira a dúvida, você consegue tratar seu paciente de uma forma adequada. Hoje, na flebologia, no tratamento das veias, é imprescindível que a gente tenha uma boa imagem de ultrassom. Ou um ultrassonografista que você confie de olho fechado, né? Ou você mesmo fazer. Idealmente, hoje, o próprio médico ter essa tecnologia. Infelizmente, não é todo mundo que tem acesso, é um aparelho muito caro. Então, não é todo mundo que tem a oportunidade de ter isso no consultório, de valer a pena a pessoa adquirir um bem tão caro quanto um ultrassom para ter. Mas é importante, pelo menos, que ela tenha um local de confiança. Então, procurem fazer ultrassom no local de confiança que o médico sugeriu. Mesmo que for, às vezes, um pouquinho mais caro. Porque esse exame realmente ele é necessário que tenha uma acurácia ali da pessoa que faz muito grande. Bom, é isso. Basicamente, de conduta de cirurgia de varizes para trombose, a pergunta que a gente tinha que responder é essa. Agora, tem várias dúvidas que eu estou à disposição aí para você perguntar. A gente pode falar de técnicas e coisas diferentes que existem hoje também. Sim, você falou, né, do nosso corpo já agir, né, buscando essa homeostase, esse equilíbrio para dissolver o trombo, né? Teve uma pergunta aqui que falou assim, quanto tempo o nosso corpo luta, né, para isso acontecer? Porque, por exemplo, eu tenho uma rotina de fazer o acompanhamento pelo menos uma vez por ano. No início a gente vai mais, né? Depois a gente cansa de médico.
Eu vou uma vez por ano. Então, eu achei legal essa pergunta, porque a gente fica pensando, será que vai, quando eu for fazer um novo exame, como que vai estar a minha situação vascular, né? Bom, nosso corpo é brasileiro, ele não desiste nunca, né? Então, o sistema fibrinolítico, ele só para de funcionar o dia da morte. Uhum. Então, sempre tem o sistema fibrinolítico, ele vai estar funcionando. O que acontece? Por que tem algumas pessoas que ficam cronicamente obstruídas? É porque o coágulo, o coágulo de sangue, ele está dentro do vaso sanguíneo no início, ele é mais ou menos como se fosse uma gelatina meio mole. Tanto que a gente às vezes até consegue Depois. aspirar ele é meio líquido, ele é uma gelatina mole mesmo, dentro do vaso. E é por isso que na trombose aguda, né, no momento que você tá com a trombose ali, acabou de acontecer, é o momento que tem mais risco de embolização, que é o coágulo Uhum. soltado ali, porque ele ainda tá mole. Então, enquanto o É. coágulo tá mole, ele é muito mais fácil do sangue passar ali, soltar e ele embolizar e causar uma embolia pulmonar, às vezes até a morte. Isso Uhum. acontece mais frequentemente nas primeiras semanas após a trombose aguda. E é por isso que é Uhum. importante a gente entrar com o anticoagulante o mais rapidamente possível. O anticoagulante ele não vai dissolver esse coágulo. Isso é um outro mito também. As pessoas acham que eu tomo Marevan, eu vou dissolver o meu coágulo. Isso não é É. verdade. O anticoagulante ele é anticoágulo. Ele impede a formação de novos coágulos e o crescimento, o aumento daquele coágulo que já está ali. Então a gente consegue Uhum. segurar esse coágulo também que ele tá para dar tempo do sistema fibrinolítico ir lá e diminuir por sua conta ali o coágulo. Então, começar o anticoagulante precocemente é importante. O problema, com o tempo, esse coágulo parado ali, ele vai começar a se organizar de forma diferente. Então, algumas proteínas que tem no nosso sangue, elas vão causar reações químicas ali e o coágulo ele Uhum. vai ficando mais sólido. Então, ele vai ficar duro. Ele até muda de cor no Uhum. ultrassom. Quando a gente vê uma trombose aguda, muitas vezes você não vê o coágulo lá dentro. Você vê o vaso, parece que está com sangue dentro. O único jeito de você ter certeza que o vaso está com sangue líquido dentro é você pressionar. Então, por isso que o examinador pressiona o probe do ultrassom contra a veia. Porque daí a gente Uhum. colaba a veia. Se ela estiver cheia de líquido dentro, você consegue colabar. Se ela estiver com uma gelatina dentro, não vai Não colabar. vai. Então, o Uhum. diagnóstico de trombose a gente faz assim. Se é uma trombose que já passou um certo tempo, principalmente 1, 2, 3 semanas, esse coágulo ele muda de cor no ultrassom. Você vê ele mais branco. Né? No início ele era Uhum. pretinho, igual o sangue. Aí você vai vendo ele ficar mais branco. Isso acontece por causa dessas reações químicas das proteínas de dentro do coágulo, que vai deixando o coágulo mais duro. Enquanto isso, o sistema fibrinolítico está lá, tentando comer seu coágulo, tentando comer. Uhum. O problema é que, às vezes, pelo tamanho do coágulo, pela velocidade com que esse sistema fibrinolítico atua, de acordo com a genética da pessoa, com a quantidade de proteínas desse sistema fibrinolítico que ela tem no sangue, pode demorar demais. E esse processo de demorar demais, ele permite com que o processo inflamatório todo, pela presença desse coágulo, leve a uma inflamação da parede da veia Uhum. e leve a uma cicatrização. Então, forma um tecido cicatricial ali, forma-se Uhum. colágeno, que é um tecido de substituição. Quando a gente tem um machucado, qualquer cicatriz no nosso organismo é formada por um monte de colágeno. E quando a gente tem uma inflamação muito grande ali, pela presença do coágulo, que está tentando ser dissolvido, enfim, isso gera um processo inflamatório tão grande que a parede da veia vira uma cicatriz. E aí a Uhum. veia fica para sempre fechada. Isso pode acontecer. Uhum. Isso acontece e aí a pessoa nunca vai poder operar as varizes. Uhum. Porque o sistema venoso dela está ocluído. Nunca é muito tempo, né? Porque É. existe jeito de tratar um sistema venoso ocluído? Existe. Depende da veia.
Quando a gente tem uma oclusão mais das veias da barriga, igual foi no seu caso, que é uma síndrome de Cockett, por exemplo, que acomete a veia ilíaca, hoje a gente tem jeito de desentupir, né, de reabrir essa veia através da angioplastia, que é você entrar com um balão, abrir e colocar um stent para deixar ali aberto. Então, às vezes, a gente consegue restabelecer o fluxo de sangue ali. E ali, se ali era o problema e o restante das veias estão pérvias, aí você pode operar. Então, eu restabeleci o fluxo, coloquei um stent, já está o fluxo passando o sangue normalmente. Então, aquelas veias do sistema superficial já não tem mais utilidade como retorno. Aí eu posso tirar as veias. Esse é um caso, por exemplo, que você pode tratar as veias, as varizes, depois de uma cirurgia de angioplastia de veia ilíaca, por exemplo. Agora, pode ser, por exemplo, que você melhorou ali a veia ilíaca, mas além da veia ilíaca, a pessoa também tinha outras veias entupidas. Aí veia femoral entupida, veia poplite entupida. Aí, nesse caso, mesmo abrindo a veia ilíaca, não vai dar para tratar as veias superficiais da perna por conta desse mecanismo que a gente falou de backup aí, de ser um local para o sangue voltar. Existe cirurgia para desentupir as veias profundas da perna, então da virilha para baixo, né, que são a veia femoral, veia poplítea? Existe. Só que são cirurgias que não têm tanto sucesso, né? É possível se tentar, existem enxertos venosos, né? Você fazer substituição dessa veia por próteses ou usar a veia safena, por exemplo, da outra perna para substituir uma veia entupida. Mas a taxa de sucesso desses procedimentos é muito baixa. Então, a gente deixa esse procedimento para usar no paciente que acaba tendo uma insuficiência venosa crônica avançada. O que é isso? É aquele paciente que tem a dermatite ocre, a ferida na perna, que são graus avançados de insuficiência venosa. E geralmente o paciente que tem oclusão do sistema profundo, que fechou mesmo ali, não passa nada, geralmente esse paciente acaba evoluindo para esses casos graves, né? Acaba tendo alterações da pele e da perna em decorrência dessa dificuldade de retorno venoso. E aí, a variz, na verdade, vai ser o menor dos problemas dele, né? Porque ele vai ter escurecimento da pele da perna, essa pele vai começar a ficar inflamada, infiltrada, formar um negócio que a gente chama de lipodermatosclerose, que é quando a pele fica com aspecto de casca de laranja, fica aquela pele que tá toda inflamada mesmo, você vê isso, às vezes avermelhada, e isso culmina com o aparecimento da úlcera varicosa, que é o último estágio da insuficiência venosa, que pode ser em decorrência de uma trombose e também acontece em ser em decorrência de varizes primárias. Aquela pessoa que não tratou as varizes ao longo da vida, mesmo que não tenha tido trombose, ela pode ter uma úlcera venosa. Geralmente, o mais comum é recanalização total. Então, a maior parte das pessoas que tiveram trombose vão poder operar. Ótimo. São as pessoas que têm recanalização parcial. Que daí é aquele tema que eu te falei. E menos comum e bem mais raro é quem tem oclusão total mesmo. Total. Sistema profundo. E essa pessoa, com certeza, dificilmente vai poder operar das varizes e muito provavelmente vai precisar de algum tipo de cirurgia do sistema profundo para evitar essas complicações. Uma curiosidade que eu tenho, porque eu fiz os procedimentos endovascular. No meu desespero, né, na última angioplastia que eu fiz, que desocluiu, depois ocluiu bem rapidamente, porque passou bem pouquinho sangue e tal, eu virei para os médicos e falei assim, mas por que não faz a cirurgia aberta? Pode abrir, eu não me preocupo com a cicatriz, não, porque hoje em dia geralmente não se faz isso, né? E eles riram tudo, mas era uma questão de desespero, né? E aí você falando, eu fiquei recordando disso, né? Que só faz esses procedimentos, eu acho, só nessas últimas circunstâncias, quando já tá, porque o risco é enorme, né? De infecção, a questão do insucesso também.
Então, eu lembrei disso na hora, que eu chorando, falando, mas abre! Aí, que eu sem o entendimento, né, do que estava acontecendo, eu queria era que abrisse a veia de qualquer jeito. E aí, doutora, eu fiquei pensando, quando na sua fala eu recordei de algumas falas que os médicos falaram para mim sobre a questão dos fatores de risco associado para a retrombose, que é a questão da trombofilia que eu tenho, a questão do stent, questão da síndrome de Cox e de um episódio. Então, por isso, não mexer mais, né? E na ocasião que eu tinha feito, foi justamente na época que meu stent estava funcionando bonitinho, né? E aí, eu lembro disso, eu falando, gente, olha, só que também eu fiquei pensando, como que eu ia avaliar, né, fazer qualquer coisa dessa natureza, eu nunca iria imaginar que um tempo depois ele iria fechar de novo, né, porque eu tive um período do stent funcionar, né, e aí eu tô vendo as perguntas aqui, porque acaba que a gente fica com um sentimento assim, né? De, nossa, será que eu não vou poder mexer e tudo? E uma das pessoas perguntou, né, sobre o tratamento definitivo. E aí, quando eu vejo essas questões de definitivo, eu vejo a angústia, né, de querer tratar alguma coisa. E não existe essa para ninguém, né? Até mesmo quem está com a condição vascular boa, não existe essa questão definitiva quando a gente fala de saúde. Mas é porque eu senti a angústia da pessoa, né? Da pós-trombose, falar assim, existe algum tratamento definitivo? Mas não tem, a gente não tem essa resposta, né? Não tem por vários motivos, né? Em primeiro lugar, porque muitas dessas condições que levam a pessoa a ter trombose são doenças que não têm cura, como a trombofilia, por exemplo. É uma condição que você nasceu com isso, então não tem jeito de consertar. Então você sempre vai ter um risco aumentado de ter uma nova trombose. E as consequências de uma trombose, mesmo que, por exemplo, existem pessoas que têm tromboses por causas que não são definitivas. Por exemplo, fiz uma cirurgia de joelho e tive trombose. Exatamente. Não é que você tem uma trombofilia, um negócio, não, foi por causa daquela cirurgia que você teve a trombose. E aí, qual que é o risco? É um risco diferente, óbvio, que a pessoa que tem uma trombofilia ou uma compressão venosa como um cocktail, ou as duas coisas, como você já ser premiada, tem maior risco. Mas as consequências da trombose na parede das veias também são definitivas, porque formam-se cicatrizes. E aí vai depender, os sintomas vão depender da extensão com que essa trombose aconteceu. Se foi numa veia lá perto do pé, ou se foi uma veia mais proximal aqui na virilha, ou se foi numa veia lá dentro da barriga, né? Faz diferença. Qual veia que foi acometida, o tamanho do acometimento, o quanto que essa trombose se estendeu. Isso faz diferença para a gente poder dizer do prognóstico, daí o que vai acontecer com esse paciente. O fato é que, na maior parte das vezes, aquele pedaço em que houve a trombose, ele não volta mais a funcionar igual era antes. Uma outra dúvida que a gente tem, e foi até motivo de um grande trial, de um grande estudo que foi publicado em 2018, no New England Journal of Medicine, que é uma grande revista de medicina, foi a respeito do tratamento precoce da trombose, né? Por exemplo, eu estou com uma trombose agora. Se eu for lá e dissolver esse coágulo na hora, será que a consequência na parede da veia, a incidência da parede da veia, ela vai ser menor? Isso era uma dúvida que a gente tinha. Esse estudo tentou responder essa pergunta. Por alguns vieses metodológicos, ele não conseguiu chegar numa resposta definitiva, mas trouxe alguns elementos. A gente já sabe, por exemplo, que numa trombose de ilíaca,
né, quando acontece lá dentro da barriga, né, na veia ilíaca, tem um benefício você fazer a trombólise, que é você dissolver mesmo o Dissolver. coágulo. Que é você entrar com Uhum. catéter, é uma cirurgia que a gente faz, a gente entra com catéter dentro da veia, joga um remédio fibrinolítico, que dissolve Uhum. mesmo o coágulo. E aí dissolve esse coágulo ali, e aí não deixa fazer a trombose inflamar, o trombo se organizar e causar essas consequências todas que a gente comentou. E Aham. muitas vezes, nessa hora que você dissolve o coágulo, você já pode fazer um exame contrastado na hora, né? Jogar um contraste, olhar no raio-x e ver se já tem uma síndrome de Cockett, uma compressão da veia ilíaca. E aí, na hora, você Uhum. já coloca o stent antes da vaca ir pro brejo, entendeu? Mas isso Então, aí é difícil. qual que é o problema disso? Você precisa fazer o diagnóstico Diagnóstico. precoce. Você precisa localizar bem a trombose, saber que está na veia ilíaca, e você estar no hospital que tem alguém habilitado que saiba fazer essa cirurgia na emergência. Então, não é a realidade do Brasilzão. Nunca. Aqui em São Paulo, se eu cair lá no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, eu vou fazer isso. Se eu tiver uma trombose ilíaca, vai acontecer isso comigo. Agora, no interior do Brasil, fica mais difícil, porque envolve material especial, envolve escopia, ter estrutura no hospital, UTI no hospital, porque essa pessoa precisa ficar na UTI depois. Porque Uhum. esse agente fibrinolítico, ele não é balinha. Então, ele causa sangramento, ele causa uma série de complicações. Então, tem que valer muito a pena fazer. E a gente já sabe que hoje, Exatamente. com dados desse estudo, que vale a pena fazer na ilíaca, com certeza. E na perna, né, quando acomete a femoral, às vezes do joelho para cima, é controverso. Provavelmente, por esse estudo, não deu muita diferença. Não fez Uhum. diferença ali a longo prazo. Você acompanhando o paciente dali 2 anos, não fez tanta diferença. Os que tinham que ficar ruim ficaram, os que iam ficar bons acabaram ficando também. Então, não vale a pena o custo-benefício, porque é um procedimento um pouco mais arriscado. Então, Uhum. isso a gente tem já bem estabelecido por esse estudo, alguns outros estudos menores que trouxeram alguma informação a respeito disso. Mas é aquilo que eu te Uhum. falei. Ainda, infelizmente, não é uma realidade nem na saúde particular no Brasil todo, Não. muito menos no SUS. Muito poucos locais no SUS hoje têm essa condição de fazer esse tipo de Uhum. cirurgia. Mas talvez seja uma coisa que seja melhor estudada depois mais para frente, se a gente conseguir entender melhor como tratar a trombose realmente no início e evitar essas complicações. Com certeza, ao longo dos próximos anos, novos estudos vão aparecer, coisas vão aparecer Se diferentes. Deus quiser. Então, eu sempre falo para Uhum. o paciente, nunca é muito tempo, né? Nossa. Nunca. Tem muita coisa que a gente falava, nunca vai acontecer isso. De uma hora para outra mudou, apareceu uma nova técnica, uma nova coisa. Então, sempre... Oi. Ah. Então, pode acontecer de a gente mudar tudo que isso que eu tô te falando que veio chegar aqui e falar, mudou tudo, agora outra coisa que a gente faz. Uhum. Então, Eu, façam um eu tive um tratamento assim. relato de uma seguidora que ela teve a oportunidade de fazer, né, essa ação aí com o fibrinolítico, só que ela correu contra o tempo, né, teve que fazer um manejo lá com o advogado, não sei o quê, porque tinha um prazo para fazer, para entrar dentro da questão de emergência, o convênio cobrir, e eu falei assim, gente, imagina que nossa senhora, aí ela falou assim que felizmente deu certo e conseguiu, sabe? Mas que foi Um assim, drama, né? muitas forças coordenadas para poder ela conseguir. Porque mesmo tendo assim, convênio e tudo, teve toda uma questão burocrática para dar certo, mas ela falou que conseguiu. Então, SUS, às vezes, assim, eu falo, nossa, é outra realidade, é difícil até a gente dimensionar, porque é outra situação. Eu fiquei numa dúvida, quando dissolve esse agente fibrinolítico, ele é um medicamento, não é mecânico que dissolve, é um medicamento mesmo.
Ou é um procedimento mecânico Tem as dentro da duas formas. veia? A melhor forma Ah, tá. é Acho que é juntar porque eu as já duas li alguma coisas. coisa. É juntar as duas coisas, que é o que a gente chama de fibrinólise farmacomecânica, que é Ah, então você foi porque eu usar li um negócio assim. o remédio que dissolve e um dispositivo que é um catéter que solta jatos que de soro, de água, Ah, que a gente usa, entendi. que ele meio que lava a veia por dentro. Então, Entendi. ele lava e aspira ao mesmo tempo. Então, é uma Ah, então máquina foi com esse isso. catéter que ele joga um jato de água que já tem esse fibrinolítico que está dissolvido e ele aspira ao mesmo tempo. Ele fica jogando e aspirando, e com isso ele vai quebrando o coágulo e aí a gente consegue eliminar o coágulo dali. Parece uma maravilha, Uhum. né? Problemas. Tudo tem problema. Na medicina é tudo cobertor curto. Você puxa de um lado e descobre do outro. Não tem jeito. É. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pesar. Quando a gente dissolve esse coágulo, Para a onde que ele gente vai? gera uma reação no organismo inteiro, ferrada, inflamatória. Então, por isso que a pessoa tem que ficar na UTI. Porque tem risco Nossa. de sangramento pela própria presença do fibrinolítico, do Em medicamento. qualquer área do corpo. Sangrar dentro da cabeça, ter um Nossa. AVC, vomitar sangue, fazer cocô com sangue, ter uma úlcera no estômago que sangra, diversas coisas. E tem o problema da gente ter também essa reação inflamatória grave no organismo, que leva à insuficiência renal, leva a alterações nos microvasos, que é um negócio que a gente chama de coagulação intravascular disseminada, que é quando se consome muitos fatores de coagulação, enfim. Uhum. É uma série de coisas, de complicações graves que podem acontecer. Por isso que essa pessoa tem que ficar na UTI de observação, mesmo que ela não esteja sentindo nada, mesmo que tenha sido tudo bem. Então, é por isso que a gente tem que saber quando indicar, porque não é a oitava maravilha do mundo, apesar de ter um benefício enorme para o paciente a longo prazo, Uhum. não adianta nada a gente matar ele lá no início, né? Para ele ter uma vida boa, eu vou matar ele agora, não adianta. Então, a gente tem que pesar isso. Então, tem várias contraindicações, pessoas de idade, por exemplo, pessoas que já tiveram AVC, que já tiveram cirurgia neurológica, fizeram cirurgias recentes, não podem fazer isso porque podem ter sangramentos graves. Então, tem uma série de coisas que tem que ser pesadas. Além do problema de ser caro, de ter dificuldade de acesso, tudo isso. Então, são coisas relativamente recentes. Eu acho que com o tempo, com os estudos, mostrando o real benefício disso, mostrando que isso realmente faz diferença ou não, a gente vai ter mais argumentação para os convênios, a gente vai ter argumentação para implantar isso no SUS. Se realmente for uma coisa que faça muita diferença. Até agora, em princípio, pelo que parece, se a trombose for de ilíaca, parece que é legal, que vale a pena fazer diferença. Mas tudo na balança. Eu já conheço vários casos que deram super certo, conheço casos que não deram certo e conheço casos de gente que morreu depois de um procedimento desse. Então, Nossa. por isso que a gente tem que pensar e tem que pesar. Sim. Nada, não tem como, né? Falar assim, isso aí é a oitava maravilha do mundo. Quando a gente Não fala é. de saúde, tem que fazer. Tudo é cobertor curto, não tem jeito. Ô, doutora, antes da gente finalizar, queria que falasse bem rapidão, porque o tempo não vai nos ajudar nesse sentido, sobre os tratamentos mais recentes para varizes. E aí, sem considerar a trombose, ou não, só para o pessoal conhecer mesmo o que tem de mais recente, assim, no mundo da medicina. Hoje, cada vez mais, em todas as áreas da vascular, em todas as áreas da medicina, a gente tem priorizado por tratamentos cada vez menos invasivos. Que a gente tenha menos cortes, que a gente tenha um tempo de recuperação mais rápido, que a gente tenha menos risco cirúrgico. E na cirurgia de varizes não é diferente. Então, de uns 15 anos para cá, a gente teve a introdução de vários métodos menos agressivos, inclusive para tratamento da veia safena. Hoje, o que a gente mais usa é o que é padrão ouro de tratamento para insuficiência da veia safena, por exemplo, é a termoablação, que pode ser feita com laser
ou com radiofrequência, ou com vapor de água, que é um outro dispositivo que não tem no Brasil. Mas o laser e a radiofrequência são os principais. São catéteres que a gente coloca dentro da veia e queima a veia por dentro. A gente tem também minimamente invasivos, a cola, que também não tem no Brasil ainda, que é uma cola de cianoacrilato, que é a famosa Super Bonder. A gente cola a veia safena e deixa ela fechada. É uma possibilidade que não tem no Brasil, mas é tão boa quanto o laser. O laser é até um pouquinho superior a ela, que é o que a gente já tem aqui disponível. A gente tem a espuma de polidocanol, que é uma aplicação, uma escleroterapia. Então, é uma injeção que a gente faz de um medicamento que chama polidocanol, que destrói a camada interna do vaso. Então, todos esses procedimentos, eles são procedimentos que a gente visa destruir a variz ao invés de retirar. Na cirurgia, a gente vai lá e retira a veia que está com problema. Nessas técnicas minimamente invasivas, a gente não faz isso. A gente faz isso através de uma punção guiada por ultrassom. Então, eu enxergo a veia com ultrassom, punciono com uma agulha e, através dessa agulha, ou eu injeto a medicação, ou eu coloco um catéter de laser, né? Então, essas possibilidades hoje já no mundo para tratar varizes. E hoje, o tratamento de varizes pode ser feito, inclusive, em consultório, mesmo com essa fena. Então, muitos casos na minha clínica, por exemplo, eu tenho aparelhagem para fazer isso. Um tratamento totalmente fora do hospital, mesmo com casos mais graves de varizes, mesmo quando tem safena envolvida. Então, mudou muita coisa. Tem muita coisa nova de varizes. Mas Mudou demais vai ter jeito, muita coisa. Doutora, agradecer demais para todo mundo aqui. Eu fico prestando atenção, não olho muitos comentários, mas eu observo um pouquinho, te elogiando bastante, perguntando de onde que é. Então, se apresente. Eu sempre coloco, né? Identifico o IG e tudo, mas fala aí, você é de São Paulo, capital, porque o pessoal realmente está perguntando aqui. E aí a gente finaliza. Minha clínica, eu tenho uma clínica aqui em São Paulo, chama Instituto Circular. A gente faz basicamente de flebologia, né, de veias, tanto da parte venosa profunda quanto superficial. Fica em São Paulo. Fica próximo à estação Sumaré do metrô, no bairro de Pinheiros, na rua Oscar Freire. E é isso. Eu opero em alguns hospitais aqui em São Paulo, no Sírio-Libanês, no Samaritano, no São Luís, São Camilo. São hospitais de referência aqui em São Paulo. Mas hoje, como eu falei, grande parte dos procedimentos a gente também consegue fazer na clínica sem precisar ir para o hospital, com essas técnicas minimamente invasivas. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu falo bastante sobre isso lá no meu Instagram. É @, Juliana Pugina, mudou recentemente meu nome. Eu vi, eu fui procurar, eu pus doutora, não achei. O doutora mudou um pouquinho, mas continuo o mesmo conteúdo por lá. E também lá no site do Instituto Circular, que é institutocircular.com.br, tem um blog também, tem bastante informação. Tanto eu sobre vi. trombose, quanto varizes, quanto cirurgia, tratamentos, enfim. Tem tudo lá. Tá bom. Tá bom? Nossa, que delícia. Muito obrigada novamente. Assim, não tem nem palavras para descrever. É um conhecimento que, nossa, eu acho que, do mesmo forma, dá um acalento, né? Quando a gente pode conhecer um pouquinho daquilo que a gente passa por uma profissional super competente e carismática. Então, muito obrigada. Vou mencionar de novo aí, pessoal, ir conhecer os trabalhos, porque a gente precisa realmente de pessoas engajadas em trazer o melhor, o que é novidade, o que está sendo estudado para a nossa condição, que a gente está de cá com o paciente sofrendo e, às vezes, aguardando ansiosamente esses estudos. Então, muito obrigada mesmo. E tendo outro tema aí, ou você estando disponível, eu convido novamente, tá bom? Combinado. Beijão. Um beijo. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.